Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar de criar a realidade com consciência, tá? A partir do momento que temos consciência, a gente cria conforme a nossa vontade e não aleatoriamente, sem perceber o que a gente está criando, sem intenção, tá? Então, a nossa live hoje, assim como sempre, né, a minha live é sobre isso, sobre a criação da realidade com consciência, tá? Tudo muda a todo tempo, só que constantemente você deixa a vida trazer o que ela quer para vocês. Então, quando você entende que você está criando tudo que você está vivendo, automaticamente você vai passar a cuidar dos seus pensamentos, que é o princípio a primeira lei, né? A lei do mentalismo. Então, a partir de entender que tudo funciona a partir de uma ideia, você vai passar a observar o que você vem alimentando no seu campo mental. Que ideias você anda observando? Lembrando que tudo que você dá atenção cresce e expande. Então, todo o objeto do seu foco naturalmente está se tornando a historinha que você está vivendo todos os dias na sua realidade, tá? Não tem como criar uma realidade diferente se você não planta uma causa diferente. A mente é a causa, a vida é o efeito. Então, automaticamente, a mudança de pensamento é uma mudança de realidade. E esses são os princípios básicos da criação da realidade com consciência, tá? Entender as 7 leis universais que regem a nossa realidade é o primeiro passo para você começar a aplicar a realidade do jeito que você quer e não do jeito que você não quer. Obrigada, pessoal que tá chegando, tá curtindo. Lembrando que até para você sair de uma situação que você não gosta, que julga impossível, incapaz, basta uma ideia, já está feito. É intencionar e ter certeza de que já está feito. Ah, mas eu não consigo, tá difícil, eu não dou conta. Você dá, aceita que você consegue. Tudo é uma intenção e é uma escolha. Não importa o que você vê na matéria, porque quando você toma uma decisão também, automaticamente a realidade ela vai esfregar na sua cara que ainda não tá aquilo que você desejou. Então, automaticamente, você vai observar e vai falar assim, eu não me importo, eu sei que já está feito. Então, você entende que basta uma decisão e a clareza e o entendimento vai fazer você ter a sua atitude de sustentar a sua ideia. Não importa o caos que você está vivendo, que você está vendo, não me importa. É você olhar e falar assim, nossa, que legal, ainda bem que já não faz parte da minha realidade. Nossa, tá passando por isso? Mentira, ainda bem que na minha realidade eu crio o que eu quero. Então, a realidade, ela é muito disso, de ter a certeza que você tá no comando e a partir de agora você não aceita o que você tá vendo como a sua própria realidade. Então, aqui é só uma historinha que você tá observando e tá alimentando. Escolheu ignorar, não observou, já era, já está feito. Tudo é sempre uma questão de decisão. Se te incomoda, ignora. Não tá gostando, ignora. Tá ruim, cria diferente. Todo mundo pode criar diferente a todo tempo. É só parar de contar a mesma história, é só parar de observar a mesma historinha, é só parar de reclamar das mesmas coisas. A mente é a causa, a vida é o efeito. Lembra da lei da causa e efeito? Eu vou plantar ideias positivas, eu vou plantar que eu posso tudo, eu vou plantar que tudo de bom acontece comigo. Automaticamente é o que a vida vai mandar pra mim, porque tudo é o espelho, né? Então, automaticamente, eu quero uma vida maravilhosa, eu tenho que ser maravilhosa pra vida. Eu tenho que olhar pra ela com olhos maravilhosos. Então, vocês entendem que não tem como eu continuar reclamando da vida, observando que eu não gosto, xingando e viver uma realidade incrível? Você só passa a vivenciar a experiência de uma realidade incrível quando você começa a enxergar o incrível na vida. Então, é ser para ter sempre, não tem como fugir disso. A realidade só é conforme você observa. Começou a olhar agradecido, que você tem tudo, que você é tudo, que você é saudável, você já tem tudo, automaticamente o seu campo abre, você expande e naturalmente as coisas melhoram. Enquanto você observa o que não gosta, você só vai colher o que você não gosta. Quando você passar a enxergar na sua vida coisas que você gosta, automaticamente você vai ter mais coisas que você gosta. Então é assim o princípio básico da nossa realidade. Eu quero uma vida incrível, eu crio ela aqui incrível, eu observo ela incrível. Quero uma vida o caos, continuo reclamando, vendo os mesmos problemas, sentindo limitado. Aí volta sempre para aquela coisa, opa, eu sei quem eu sou, eu me lembro quem eu sou, então automaticamente o externo não me importa, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso mudar a qualquer momento, eu sei que se eu me sentir limitada agora, eu passo a aceitar que eu posso tudo, eu já saio dessa vibração baixa, eu intenciono, eu olho, eu observo e falo assim, não me importa, eu sei que eu sou incrível,
Eu me empodero e falo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu me empodero, eu sou a pessoa mais linda do mundo. A minha conta não tem dinheiro. Quem disse? Eu já tenho todo o dinheiro do mundo. Então é questão de internalizar isso e aceitar como verdade. Trazer isso para o seu racional como se fosse algo natural, porque tem que ser. Lembra que a gente só manifesta e a gente só vivencia aquilo que é natural para nós? Então, automaticamente, se não é natural para você, você não permite chegar. Você mesmo barra seu fluxo, porque você acha que não é capaz de ter, não é capaz de manter, não é capaz de acessar. Então, vocês entendem que a limitação está toda na mente? Automaticamente, quando você se permite acessar isso, automaticamente você vai vivenciar isso. Você se permitiu, você já se sente capaz, você acha que você pode. Então, quem vai impedir você de ter o que você quer? Ninguém. Sempre só você mesmo. Sempre. Não tem mais ninguém que está atrapalhando você de viver os seus sonhos, suas manifestações, a não ser sua própria crença de não ser capaz e de não ser possível. Lembra que tudo é possível para aquele que crê? Automaticamente, se você que crê é possível, sempre vai ser. Se você crê que também não é, parabéns, você vai continuar vivendo a experiência de que não pode. A vida é tudo sobre o ser para ter. Eu quero um carro, já imagino que eu tenho um carro, já começo a fazer planos, eu começo a intencionar, eu começo a pesquisar, não importa se não tem R$1. Não, tô olhando, você vai comprar? Vou. Já ele tá na minha garagem. Você vai acostumando sua mente racional com aquela ideia. Eu quero namorar, não sei o que, já começa a agir como se já tivesse um namorado. E no dia dos namorados eu vou comprar, mas você tem namorado? Tenho. Eu tenho um namorado incrível. Então, você que vai acostumar sua mente com essa ideia. Enquanto aquilo foi um bicho de 7 cabeças para você, você não manifesta. Enquanto aquilo for algo que você julga ser grandioso, você não manifesta. Porque você não está em alinhamento, você não está no estado de permissão. Você mesmo olha e pensa que é grande demais para você. E não existe impossível. Tem gente que manifesta tanta coisa nessa realidade sem ter R$1, encontra pessoas, faz viagens e nunca precisou nem ter o dinheiro na conta para viver essas experiências. Então você entende que é tudo sobre um estado de permissão, de permitir-se acessar isso, porque tudo já existe, tudo já está feito. Só que você só observa na sua realidade quando você permite. Boa noite, Anne, seja bem-vinda. Então, automaticamente, você tem que se dar essa permissão para você acessar isso na sua realidade. Enquanto você achar que isso é grandioso demais para você, você não tem. Enquanto você achar que aquilo é impossível para você, você não vai acessar. Não tem como. Não está no estado de permissão. Para tudo chegar para a gente está no estado de... Tem que estar no estado de permissão. No estado de merecimento. Mas como eu domino o ego? Aceitando que ele é só um ego, que ele é só uma mente racional que enxerga a limitação, que ele é só uma consciência aqui que observa que ele acha que ele não tem poder para nada. Mas quando você entende que você pode tudo, aí você está dominando o seu ego. O seu ego só tem medo, tem ansiedade, tem limitação. E toda vez que você se permitir sofrendo, saiba que é a sua identidade ego que está sofrendo. Você, consciência, não tem sofrimento. Você já sabe que você pode tudo. Você está aqui só para se lembrar disso, mostrar para o seu racional que você pode, que você cria, que você acessa, que as melhores coisas estão disponíveis. Então, você tem que aprender a permitir isso para acessar isso sempre. Então, é sempre um estado de permissão. Como que eu faço para permitir? Cuidando dos meus pensamentos, entendendo que tudo é do princípio da lei do mentalismo, tudo vem a partir de uma ideia aqui na mente que você aceita como verdade. A partir desse momento você já está criando, você já colapsou a sua realidade, a sua manifestação. Basta 1 segundo, já está feito. Então eu aceito a ideia aqui, eu vou corresponder do lado de dentro e eu vou aceitar que agora vai ser só um espelho. Tudo é só reflexo. Então a mente é a causa, a vida é o efeito. Aceitei aqui dentro, a vida vai refletir. Tudo é um espelho. Então vocês entendem que não existe impossível para ninguém, mas apenas um estado de consciência e de permissão de cada um. Por isso que tem pessoas que vivem o incrível dessa realidade e tem outras que vivem uma vida medíocre nessa realidade, porque é o estado de consciência dela, é o máximo que elas permitem. Obrigada, Simone. Então, automaticamente, é o máximo que elas conseguem enxergar que cabe na realidade delas. Por isso que quanto mais conhecimento, mais entendimento, mais grandiosa é a vida da pessoa, porque ela entende que não tem limite para as vontades dela. Ela entende que se chegou uma vontade, um desejo de alguma coisa, aquilo está disponível na realidade dela, porque é um convite da vida para ela viver essa experiência. Agora, a pessoa que não tem um entendimento, ela vai olhar para a realidade, que está um caos, limitada aqui, limitado,
E ela só vai sofrer. Ela vai falar assim, nossa, eu vou morrer nesse lugar, não posso nada. Então, cada vez pior, porque ela mesma vai se fechando naquele mundinho. Érica, fala um pouco sobre apostas de loterias para nós que queremos acessar essa realidade. Anne, tudo é possível para aquele que crê, né? Automaticamente. Boa noite, Ellen. Seja bem-vinda. Então, automaticamente, a loteria ela é uma das infinitas possibilidades para a pessoa acessar também uma quantia em dinheiro. Só que por que a maioria não ganha? Obrigada, Ellen. Por que a maioria não ganha na loteria? Porque quem quer muito ganhar, ele só está projetando uma ideia de falta. Ah, eu vou ganhar porque eu vou mudar de vida. Ah, eu vou ganhar porque eu vou pagar minhas contas. Nossa, eu vou ganhar porque eu vou fazer tal coisa. Eu tô precisando muito. Então, você entende a energia que as pessoas que querem ganhar na loteria ancoram para projetar que quer ganhar uma loteria? Então, aquele que mais tem, mais é dado. E aquele que o pouco tem, até o pouco é tirado. E a maioria dessas pessoas joga na loteria a vida inteira e não ganha R$1. Por quê? Porque até o pouco que elas têm é tirado. Porque ela só emana falta. A pessoa que tem prosperidade e abundância, ela vê a prosperidade e abundância em tudo. Então, ela pode sim, uma hora sentir o desejo de jogar na loteria e ganhar. Mas automaticamente o que ela vibra? Ela não vibra que ela precisa do dinheiro para o resultado de alguma coisa, para se sentir livre, para sentir que é rica. Geralmente quem ganha, ela não tá nem, ela joga, ela até esquece, porque ela não depende daquele dinheiro para ser feliz. Então, enquanto você depender de alguma coisa para ser feliz, ou para se sentir mais rico, ou para se sentir mais abundante, automaticamente você não está na mesma vibração, porque a frequência do dinheiro é uma energia aqui em cima. Então, você tem que vibrar aqui em cima para acessar isso naturalmente. Conforme você expande, você tem um entendimento, você observa seus pensamentos, você aceita que você é capaz, que você pode tudo, você eleva a sua frequência. Por isso que o conhecimento vos libertará. Porque você tem um entendimento, você entende que a vida é só a causa, é só o efeito daquilo que você planta e aceita aqui dentro. Opa, eu vou ver oportunidade na vida, eu vou agradecer pela minha vida maravilhosa, eu vou cancelar pensamentos negativos, eu vou entender que a vida é um presente para mim todo dia. Você expandiu o seu campo vibracional energético. Automaticamente, você vai atrair agora situações e oportunidades melhores. Aquela pessoa que está sofrendo com a falta, ela projeta na ideia de receber da loteria que vai ser o milagre que vai salvar ela do sofrimento. Então, vocês percebem que a pessoa não acessa isso porque ela quer ser resgatada quando quer ganhar na loteria, quer alguma coisa? Então, a vibração não bate. Por isso que é muito difícil para a maioria das pessoas acessarem esse dinheiro. Só ganha quem já tem. Aquele que mais tem é dado. E pode ver, tem pessoas que ganham, aquelas pessoas... Alguém de vocês vai ter sempre aquele conhecido que sempre ganha bingo. Sempre ganha sorteio. Porque ele já tá na frequência natural para ele. Isso já é natural, ele sempre tem. A mente dele já é próspera e abundante. Quando você começa a observar, nem precisa ser em questão de dinheiro na conta. Porque tudo que eu manifestei na minha realidade, eu não tinha R$1 na minha conta. Minha casa, eu financiei, eu dei entrada. Eu nem cheguei a dar entrada, né? Que teve subsídio. Eu paguei financiamento, depois eu quitei. Eu comprei carro sem nenhum real, eu quitei carro sem nenhum real. Então, você entende que é o estado de consciência que manifesta? E não o dinheiro que eu tenho na conta, que eu olho e me lembro que eu sou pobre e estou na escassez. Não é isso que manifesta nada. É o seu estado de consciência de ser abundante. Não, eu quero, sei que está disponível para mim. Eu quero, não, a vida vai me surpreender, vai me dar de presente. Ah, eu quero tal coisa? Nossa, obrigado, Deus. Cada dia você me surpreende com coisas maravilhosas. Você vai elevando o seu estado de ser, você vai confiando na vida, você vai observando que toda hora você manifesta alguma coisa que você quer, você passa a aceitar que a vida, opa, é verdade, eu queria isso, já manifestei. Nossa, eu só pensei nessa caneta aqui, do nada eu achei uma caneta na rua. Nossa, eu tava com vontade de comer uma balinha tal e do nada a balinha chega até você. Então, você vai aprendendo a observar como que a vida funciona. Então, você vai aprender a intencionar do jeito que você quer a sua manifestação, sabendo que isso também é possível. E lembra que tudo que a gente deseja é um convite da realidade para a gente viver essa experiência? Tá no seu campo, tô muito desejo de jogar na loteria que eu vou ganhar, mas no fundo você quer ter a experiência de ganhar, ou você tá projetando uma manifestação com o dinheiro que você vai ganhar para depois fazer outra coisa? Porque não precisa você intermediar o que você quer. Basta, eu quero uma casa nova. Começa a projetar a sua realidade e focar na casa nova. Mas a pessoa, ela quer intermediar a manifestação dela. Não, eu vou primeiro criar a loteria, que depois da loteria eu ganho dinheiro. Aí eu vou me permitir pesquisar uma casa, saber onde eu quero, como eu quero.
você tem que ir direto na raiz do seu desejo, da sua empolgação. Eu quero tal casa, eu quero morar no condomínio, eu quero um carro tal. Você usa toda a sua intenção na sua empolgação e não intermediando, porque a vida pode surpreender vocês com infinitas possibilidades de chegar na sua manifestação. Só que aí a pessoa barra o fluxo, ela só quer se for por ali, porque ela acha que só pode vir por ali. Aí ela atrasa todo o processo. A vida tá bem engraçada. Eu penso que pessoa fala, gente, o mundo de literalmente é mental. Sim, com certeza, Ellie. Você começa a captar que tudo tem sincronicidades. É tudo conectado. Até pensamentos que você tem, você vê que alguém vai confirmar, vai falar. Você tá pensando numa ideia, a pessoa vai vir, vai falar a mesma ideia. É tudo totalmente conectado, não existe separação. Por isso que até aquilo que você deseja manifestar é a vida mostrando para você que está no seu campo. Você captou uma frequência de algo que já existe para você. Então, o estado de todos nós é relembrar que a gente pode acessar a qualquer momento, aceitando que não, eu vou ter tal coisa tal. Pronto, segue a vida, continua vivendo, continua seguindo as suas empolgações. Quando você menos percebe, você tá com aquilo na sua mão. É espontâneo, é natural. Mas não tem ansiedade, porque quem tem certeza não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Mas eu quero tantas coisas que só ganhando na loteria para realizar tudo. Não, Anne, não é só ganhando na loteria. Quando você passar a intencionar as suas manifestações, você vai se perceber que aos poucos você vai acessando tudo e quando você menos esperar, você já manifestou tudo que você queria e nem ganhou na loteria. A loteria é só uma coisa que a mente racional acha que é só possível por ela. Mas no caminho aqui das infinitas possibilidades, tudo é possível de infinitas maneiras, entende? Aqui é só uma única maneira que o racional limita a gente. Não, eu só vou ter tal coisa se eu ganhar na loteria. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Aí, quando a pessoa projeta a vida inteira, até tem gente no trabalho do meu marido mesmo. Ele já trabalha há 23 anos numa empresa. Tem gente que quando ele entrou, jogou a vida inteira. A pessoa tá aposentada, tá trabalhando e continua jogando. Automaticamente você acha... Por que ela não ganha? Porque ela tá projetando todo o resto da vida dela só na loteria. Esse dinheiro ela poderia ter feito tal coisa. Talvez se ela usasse para fazer outras coisas, já tinha feito. Boa noite, Dani. Boa noite, Daniele. Sejam bem-vindas. Então, vocês entendem que o foco dela estava numa única oportunidade? Que talvez ela poderia ganhar de um sorteio. Ela poderia ter manifestado de outra maneira. Mas ela focou a vida inteira em manifestar as coisas só com a loteria. Então, é comprovado. Oi, Danúbia, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, automaticamente você vê que a pessoa passa a vida inteira frustrada, achando que só pode ter recurso se ganhar numa loteria, e ela nem se permite viver outras experiências. Obrigada, Ellen. Por causa que ela projeta que só vai viver depois que ela ganhar. Naturalmente, ela se aprisiona numa ideia tão limitante que a vida poderia surpreender ela de infinitas maneiras e ela parou de viver a vida, esperando que só vai viver quando esse dinheiro chegar. E olha as infinitas coisas que ela poderia ter vivenciado, fazendo, intencionando, curtindo a vida. Tem relatos até que nas minhas lives da pessoa falou assim, eu mesmo viajei várias vezes, não tinha R$1. Eu queria ir para tal lugar, eu começava a pesquisar. Uma amiga me chamou, pagou tudo só para me ir pela companhia. Então vocês entendem que até isso não tem limite? Não existe. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Então automaticamente vocês entendem que é tudo só uma percepção mental, que não existe limite para nenhuma manifestação. Obrigada, pessoal, que tá curtindo. Obrigada, Ellen. Então, automaticamente, vocês entendem a intenção do aceitar? Não, eu quero, tô a fim de viajar. Começa a pesquisar, começa a se organizar. Mas quando a mente olhar pra você e falar assim, você tá olhando pra que você não tem dinheiro? Você fala assim, quem disse que eu não tenho? Eu sempre tenho dinheiro, eu sempre faço o que eu quero. Então, você vai reforçando a ideia pra se tornar natural pra você. Quer comprar um carro? Quem disse que eu não posso comprar um carro? Eu compro o carro a hora que eu quiser. Eu sempre tenho dinheiro. As coisas acontecem pra mim com facilidade. Então, vocês entendem que você não tá limitando. Não, eu vou comprar só se vir da loteria. Não. Você tá afirmando aqui pra você que você pode, que você é capaz. Então, você tá com o campo aberto para receber das infinitas possibilidades. A vida é sobre isso. Você abrir seu campo para as infinitas possibilidades. Então, quer dizer que é um sonho impossível de eu querer ser rica através da loteria? Não, não é impossível, Anne. Se você ancorar nessa ideia e tiver certeza que você vai ganhar sem duvidar uma única vez. Você não vai duvidar do seu resultado, porque as infinitas possibilidades existem. E essa é uma delas. Só que você não pode depender dela para estar vivendo o incrível nem o extraordinário. Você tem que viver naquela consciência
de que você já é uma pessoa ganhadora. Tem que internalizar, opa, eu vou ganhar porque eu sempre ganho. Eu vou ganhar, eu vou jogar ácido aqui hoje porque eu sei que a vida sempre me traz presentes com as loterias. Então você vai ter que intencionar e aceitar essa ideia como real. Oi, Danúbia, não é que tenha que ser uma cura para ansiedade, mas automaticamente a ansiedade é um medo disfarçado. O que você está alimentando como medo de não ter, não conquistar, não conseguir, que está projetando a sua ansiedade? Então você entende que a ansiedade é só um excesso de controle que a pessoa quer ter sobre as situações, sobre pessoas, sobre as coisas. Então no final de tudo, essa ansiedade que todo mundo chama de ansiedade é um medo enraizado, o medo de não ter controle, o medo de não ser capaz, o medo de não ter, de não acessar, de não dar tempo. Então tudo é medo. Gente, estou vendo uma série maravilhosa sobre infinitas possibilidades, Matéria Escura na Apple TV. Nossa, Ellen, que legal. Eu nunca assisti Matéria Escura também. Minha irmã já assistiu. Ela falou pra mim também que é muito legal, mas eu ainda não assisti. Uma hora eu vou assistir, sim. Boa noite, Emerência. Seja bem-vinda. Então, vocês entendem que tudo é possível? Tudo sempre vai ser possível. Se você não duvidar das suas ideias, suas intenções. A sua versão da Danúbia que não tem ansiedade, ela também existe. Você tem que aceitar que a partir de agora, quando você se observar como ansiedade, quem disse isso não existe na minha realidade? Tá com uma dor, tá com algum problema? Quem disse? Na minha realidade não existe nada disso. Eu sou saudável e perfeita. Você vive essa experiência. Sim. Boa noite, Eric. Seja bem-vinda. Sim, porque o que é que tá causando esses gatilhos? O que você tem medo que tá suficiente para isso colapsar na sua realidade? Então, o que você tá observando que tá te gerando esses gatilhos de medo? Tem crenças aí ou ideias que você alimenta como verdade e passa a acreditar nelas. Por isso que você vai reforçar a sua identidade positiva, vai cancelar os pensamentos. Lembrando que o primeiro princípio é a lei do mentalismo, você vai cuidar de todos os seus pensamentos, porque tudo que você observa, que dá atenção, é o que você acessa na sua realidade. Então, que pensamentos você está observando, está se identificando com eles e automaticamente você está projetando as coisas. Pessoal, tá travando para mais alguém? Estava. Vê se melhorou. Aqui o TikTok não me notificou que estava travando. Vou desligar o meu Wi-Fi. Fala pra mim se vai melhorar ou se vai piorar. Travou, melhorou. Está ótimo? Então tá bom. Melhorou aí, Ellen? Melhor, tá bom. Então vamos continuar. Então, toda vez que vocês projetam uma ansiedade, boa noite, Vi, seja bem-vinda. Então, automaticamente, toda ansiedade é um medo, é uma falta, é uma carência. Ah, mas essa pessoa não me ligou. Ah, mas essa pessoa não aparece. Ah, mas essa pessoa não sei o quê. A ansiedade tá na carência, tá na falta. Ela tá dependente de outra pessoa comprovar a existência dela para ela estar bem com ela mesma. Então, ela tá sempre na falta, no medo, na carência, na limitação. É aquela pessoa... Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Então, automaticamente, aquela pessoa tá toda hora na falta, vibrando medo. O que isso afasta? Isso repele as pessoas de perto dela. Cria um afastamento, porque a carência é um dos sentimentos que eu falo que ele é muito pesado. Ninguém gosta de gente carente, ninguém gosta de gente que fica lá, blá, blá, blá. Não gosta, é uma energia que pesa, ela é muito densa. O que atrai, o que é o magnetismo? É aquela pessoa que está tão feliz e realizada com ela mesma, que a energia dela expande, todo mundo gosta de estar perto dela. Sabe aquela pessoa que você chega num lugar, todo mundo olha,
E aquela coisa, magnetismo, ela vibra tão alta, ela é tão bem com ela mesma, que isso expande, chama atenção, ela se torna um imã, ela atrai as coisas, as pessoas, as oportunidades. Por que que pessoas carentes, pessoas que têm baixa autoestima, estão sempre fechadas e parece que tá ali emburrada? Porque a energia dela tá para dentro, ela não tá expansiva. Então, você quer atrair pessoas... se torne uma pessoa incrível, que você ame estar na sua própria presença. Agora a pessoa não consegue lidar nem com ela mesmo, como que ela vai atrair as pessoas para ela? Então a energia fica para baixo, a pessoa não se ama, ela não se sente incrível, ela não se sente foda nem maravilhosa. E como que os outros vão ver isso, se tudo é só espelho? Ela tem que se sentir a pessoa mais incrível, mais maravilhosa do mundo. Porque a pessoa tem autenticidade, a pessoa tem a própria verdade dela, ela chega, ela não depende de ninguém para estar feliz. Ela vai no lugar sozinha, ela se diverte, ela arruma amigo em qualquer lugar, é aquela pessoa que nunca tá sozinha. Porque ela por si só se basta, ela não tá na carência de nada. É aquela pessoa que vive a vida, se deu bem, se não deu, amém. Essa energia que todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que não se conecta com pessoas assim, é natural, é igual o melzinho mesmo ali para as abelhas, a pessoa ó, puxa tudo para ela, a pessoa que tem baixa autoestima. Boa noite, Elidiane, seja bem-vinda. Obrigada, Vi. Então, você entende que você vai projetar tudo dentro de você, por isso que você vai expandir a consciência, por isso que você vai estudar, por isso que você vai se amar e se respeitar em primeiro lugar, você vai aprender o que você gosta, o que você não gosta, como você tem que ser tratada, como você merece ser vista pelas pessoas. Tudo é primeiro para vocês. Então, tudo sempre vai voltar para dentro, como eu me trato, como eu me enxergo, como eu me observo. O resto é só consequência. Tá travando ainda, Daniele? Pessoal, tem mais alguém que tá travando? Curti até. Não é, Ângela? A pessoa por si só, quando ela tem autoconfiança, ela é empoderada, automaticamente ela não depende de ninguém para ser feliz. Ela deu empolgação, ela só vai, ela só faz. Ela mesma é a sua melhor companhia. Tá travado ainda? Vou ligar o Wi-Fi de novo. Vê aí, pessoal, se continua travando ou se já melhorou. Senão eu vou ter que encerrar a live, desligar o roteador e ligar de novo. Está normal. Para uns tá normal, para outros travou. Me fala mais alguém se tá normal ou se tá travando. Tá bom, perfeito. Então, pessoal, é tudo sobre o amor próprio. Por isso que todo, tipo assim, amar uns aos outros como a si mesmo. O que Jesus falou nessa passagem? Você tem que se amar tanto, tanto o suficiente, que todo o resto vai ser a mesma projeção. Então, vocês entendem que nunca você vai amar primeiro o outro para depois você? Tudo que você der para você mesmo, o lado externo só vai refletir. Então as pessoas esquecem de buscar o autoconhecimento sobre elas mesmas. Porque eu passei a vida inteira, eu não tinha clareza nem do que eu gostava, do que eu não gostava, o que eu queria ser na vida, o que me empolgava. A maioria das pessoas nem sabe disso, nunca nem se perguntou. O que verdadeiramente eu gostaria de fazer? O que eu faria hoje se tudo na minha vida estivesse resolvido? O que eu me permitiria fazer hoje se dinheiro não fosse o problema? Então, né, eu fiquei um bom tempo fazendo essas perguntas para mim, para entender o que eu realmente gostava. O que eu faria se tudo já estivesse feito só pelo prazer de fazer? O que eu usaria o meu tempo vago para fazer? Então, vocês entendem que a maioria nem se conhece? As pessoas sempre têm dúvidas dela mesma. Se ela não sabe o que ela quer, quem vai saber? Então, você entende que o autoconhecimento, ela vem só daqui, de você mesmo se conhecer? As curtidas estão diferentes. Não é, ô Ângela? Eu meio que estava em outro lugar agradecendo uma graça, super emocionada. Que lindo, Valéria. Eu nem sei se está dormindo ou acordada.
Você experienciou, daí você não sabe se estava dormindo ou acordada, é isso? Hoje que vi, está saindo várias coisas e não coração. Nossa, é verdade, agora que eu tô vendo. Que é isso? Primeira vez que eu tô vendo isso. Eu não sei o que é, deve ser algum efeito aqui, né? Hoje vi que estava saindo várias coisas e não coração. Eu meio que tive um déjà vu. Nossa, que legal. Eu também, eu gosto da percepção do déjà vu, que é quando a gente acessa outras realidades, né? A gente tava naquela, a gente mudou de realidade rapidinho e automaticamente a nossa mente racional capta, né? Como se você tivesse acessado uma outra realidade muito rápido, né? Boa noite, Giovânia. Seja bem-vinda. É verdade, tá subindo uns negocinhos aqui. Isso, meio que mudei de realidade. Sim, já aconteceu várias vezes. Obrigada, Giovânia. Já aconteceu várias vezes comigo também. Hoje eu tô dodói, mas estou te ouvindo no fone. Me faz bem te ouvir. Ai, melhoras, o Elidiana. Já vai estar melhor, já, se Deus quiser. Então, vocês entendem que tudo é uma projeção? Tudo que vocês olharem para a realidade e tiver ruim, tiver limitada, lembra quem vocês são, lembra que tudo é possível, lembra que você pode viver o extraordinário se você quiser. Só não vai viver se você não quiser, se você não aceitar como possível. Estou mal de virose, mas estou aqui. Melhoras para você também, viu, Selma? É verdade, andou muita gente perto de mim também aqui, todo mundo reclamando que tem uma gripinha de criança, que não sei o quê. Outras pessoas é dengue, ou eu tampo meus ouvidinhos mentais e falo, ai meu Deus, obrigada que eu sou saudável sempre. Ai, mas tá bem do tempo, sei lá o que é que tá acontecendo aí na realidade, mas tá tudo bem. Eu aceito que para todo mundo tá ótimo e todo mundo tá bem. Aqui todo mundo pegou, não é? É um negócio de escola também. Minha cunhada tava falando ontem, um negócio de gripe de criança aí. Daí pega em adulto, os adultos ficam bem ruinzinho. Tipo uma virose mesmo. Porque está pulando a minha. O que tá pulando a sua, amores? Deixa eu ver se subiu. Não apareceu nada pra mim aqui. Deixa eu ver se é pergunta. Aqui tá travando? Não, não tem pergunta. Meus 3 filhos. Interessante, eu passei por uma virose também dessa mês de ontem, mas estou bem. Meus 3 filhos. Então, eu acho que é alguma coisa energética. Eu vi até o canal de uma moça falando que ela é de Portugal. A Joyce, alguma coisa assim. Às vezes aparecem uns vídeos dela aqui pra mim. Falando que lá teve muita gente reclamando de muita dor de cabeça, dores de barriga, mal-estar. E é uma coisa energética que tá mudando no campo vibracional, como se o nosso corpo vibracional estivesse ancorando no corpo físico e o nosso corpo físico sente as mudanças. Por isso que muita gente tava tendo muita dor de cabeça. Tem umas 2 semanas também que eu tive bastante dor de cabeça. Daí eu vim dar uma melhorada hoje à tarde, mas meio indisposição, uma leseira. Aí eu vou seguindo o fluxo da vida fingindo que eu não tô vendo nada, mas a informação chegou e eu acredito que pode ser isso mesmo. Algo do nosso campo vibracional que tá acessando no nosso corpo físico para ancorar essa nova vibração da gente. A Danúbia, pode falar mais sobre a questão de se amar primeiro? Sim, já vou falar mais sobre isso. A Ellen, deixa eu ver aqui. Há muito eu nego a doença e faz tempo que ninguém em casa fica dodói. Não é, Ellen, é questão de super ignorar mesmo. Na minha casa eu nunca peguei dengue, ninguém nunca pegou, eu não peguei covid, eu não pego essas coisas, porque eu sempre internalizo que aqui em casa ninguém pega nada. É muito, muito engraçado isso. A Selma, sintomas horríveis. Perguntei 3 vezes, será que não tá indo? Não veio, amores, não chegou nenhuma pergunta sua aqui, pelo menos aqui não apareceu pra mim. Manda a pergunta aqui embaixo pra ver se aparece. Mas vou pensar que já estamos bem. Sim, sempre está bem. Aceitar que sempre tá todo mundo bem. Meninas, bom tomar chá e mel. Eu também tomei ainda agora também, um de limão com gengibre. Meu genro, filho e neto também teve dor de cabeça e febre. E não é, Ângela? Eu também, já tenho umas quase 2 semanas, dor de cabeça todo dia. Mas como eu já pego pelo lado que deve ser alguma ancoragem energética, daí eu só penso que é mudança de estado vibracional. Daí eu deixo passar. Só tomo meu dipironinha, alguma coisa, e falo, deixa eu acessar aqui a nova frequência. E pronto, eu nem penso na doença, só penso que é coisa energética. Vamos lá, vamos falar sobre se amar em primeiro lugar.
Danúbio, o amor próprio, ele vem do autoconhecimento. Ele vem de você saber quem você é, da pessoa incrível que você é, de você olhar para você com os olhos de amor, de compaixão, de amar, honrar e respeitar toda a sua história desde que você nasceu nessa realidade, porque só você sabe tudo que você passou nessa vida, só você sabe como você se superou, tudo que você engoliu, tudo que você teve que ser forte na sua realidade. Então você passa a amar tanto você e se honrar e se respeitar, que você não vai permitir que nada externo te julgue como incapaz, como menos do que você é. Então toda essa projeção ela vem de você mesmo. Você vai internalizar a mulher incrível que você é. Você vai olhar pra você e falar no espelho quanto você é linda. Você vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, você é tão linda, tão inteligente, parabéns. É dar essas palavras, esses elogios, esse acalento pra você mesmo. Depois isso vai se tornando parte de você, da sua nova identidade. Mas enquanto você olhar pra você e falar assim, nossa, coitada de você, nossa, você é feia, né? Nossa, como eu sou horrorosa. Porque a maioria se dá isso, porque eu também já fui assim. Então, quando eu entendi que eu tinha que projetar tudo dentro de mim, para as pessoas sentirem isso de mim, eu comecei a internalizar. Aqui, meu marido às vezes brinca comigo e fala, você se acha demais. Eu brinco. Se eu não me achar, quem vai achar? Porque a vida não é só um espelho, correspondência. Então, eu fico toda hora falando sozinha, eu brinco, eu falo no espelho. Eu fico pra minha filha, ai filha, ainda bem que você puxou beleza de mamãe, viu? Porque olha, eu sou incrível. É essa brincadeira que você vai internalizar pra você. Você vai fazer isso se tornar tão natural pra você, que quando você perceber, as pessoas estão falando pra você tudo que você mesma fala pra você. E é incrível, a vida te comprova, tudo que você fala, vai chegar alguém e vai falar pra você também. Então, sobre se amar em primeiro lugar é isso. Você entender que esse corpinho físico é um presente da vida, para você viver a experiência mais linda e maravilhosa dessa realidade. Você vai cuidar dele com todo amor e carinho, você vai dar tudo para ele, carinho, atenção, merecimento, orgulho. Quando alguém falar que você não é capaz, você vai falar, quem disse? Eu sou a pessoa mais merecedora desse mundo, eu sou a pessoa mais capaz desse mundo. Então você não aceita opiniões externas, porque isso não valida você. O que valida você é o que você pensa sobre você mesmo. Então é todo um trabalho interno mesmo, porque o resto vai ser só correspondência. O resto é só o seu espelho. Ai, eu odeio tal pessoa, aquela pessoa na minha realidade, eu só tenho raiva dela e me imagino xingando. Ok, você tá imaginando tudo isso daquela pessoa, aquela pessoa também vai te odiar e vai repelir isso. Porque você sente isso dela. E isso serve pra tudo. Tanto que você pensa de você, quanto você pensa da pessoa. E a pessoa também vai sentir isso de você. Porque a energia é a mesma, é só espelho. Até o que o outro sente de você é o que você sente dela. O que você pensa que a pessoa tá lá imaginando de você, ela vai aceitar isso como verdade e vai responder na mesma intenção. Porque você imagina que aquela pessoa te odeia. Naturalmente vai chegar uma mensagem para ela inconsciente, que ela vai olhar para você e vai ter alguma coisa que ela não vai gostar em você, e ela vai começar a sentir que ela te odeia, e às vezes não tinha nem motivo. Você projetou isso. Por isso que você vai projetar que todo mundo te ama, todo mundo te acha linda, que você é incrível e maravilhosa, que as pessoas querem estar perto de você. Nossa, tal fulano me ama. Nossa, é obcecado por mim. É esse tipo de coisas que você vai ancorando para as pessoas gostarem de você. E elas nem sabem e elas começam a se conectar com você. Porque você está emanando essa intenção. Deixa eu ver. Eu fiz cirurgia, nem de pirona precisei, não senti dor nenhuma no pós. Nossa, que incrível, Ângela. Ângela, eu fiz no meu pé de um cisto, gente, não tomei nada também, temos superpoderes. E não é? É incrível mesmo, a realidade é incrível demais. Explica sobre o arrebatamento? Olha, eu nem sei o que te dizer, Diego, sobre o arrebatamento, porque eu nem acredito no arrebatamento. Primeiro que céu e inferno para mim são estados de consciência, então eu não tenho como falar para você sobre o arrebatamento, sendo que eu não vivencio essa experiência, essa crença, tá? Eu não acredito nisso. Eu só aceito que a vida continua e continua. E você, quem garante que eu dormi aqui ontem em algum lugar e acordei aqui, tô continuando e continuando. Então, para mim, nada tem fim. A consciência só continua crescendo, experienciando, expandindo e vivendo e vivendo e vivendo.
Por isso que cada um aqui tem o poder de criar a própria realidade conforme o seu estado de consciência, né? Eu escolho que a minha vida vai ser incrível sempre. Para aquele que acha que a vida é uma merda sempre, então a vida vai ser sempre uma merda para ele. Automaticamente, se eu aceito que a minha vida sempre vai ser incrível, eu vou vivenciar uma realidade incrível. Então é tudo ideia de cada um. Não, nunca tomei chá de ayahuasca, não. Já tive curiosidade, mas hoje já não sinto mais necessidade. Eu entendo que até aquilo que eu preciso saber chega até mim de alguma maneira, né? A gente tá conectado com a fonte, né? A todo momento. E quando você se permite ter respostas, ela chega de infinitas possibilidades. Até em sonho, até do nada você tá tranquilo e vem uma ideia, uma mensagem de alguém, um vídeo de alguém. Daí na mesma hora, tipo assim, você fala, nossa, é verdade. Daí caiu a ficha e já era. É assim, é simples assim. A realidade ela é muito simples. A mente irracional é que complica tudo. Ela acha que tem que ter muito trabalho duro, muito sofrimento, que vai ser difícil, que vai demorar, que tem que ser N mil e umas infinitas possibilidades de não dar certo. E não é. A vida tá tudo na simplicidade. Deu empolgação, segue aquela ideia e só faz. Ah, mas será que vai dar certo? Não importa, só vai e faz. Siga a empolgação de fazer pela experiência. Tudo, desde um arroz, desde um bolinho, desde comprar uma roupa, desde andar por uma rua totalmente aleatória. Só segue o porque tem outras ideias, outras criações, outras manifestações. Então é tudo sobre isso, estar presente e seguindo essas pequenas internet, conversar. Daí quando eu comecei a fazer, eu comecei a me perguntar, por que é que eu demorei tanto para fazer isso? Eu poderia ter começado há tanto tempo lá atrás. O que é que me prendia de fazer isso, se é tão natural? Daí eu observo que essa mudança de identidade, ela é muito sutil, porque eu sou a mesma pessoa na minha consciência, só que a minha identidade que já faz isso, sempre esteve aqui fazendo. Então parece, hoje eu não consigo nem saber o porquê que eu não fazia, porque automaticamente é tão simples e natural como respirar. Mas aquela minha versão que não fazia, que tinha medo, tinha limitação, ela não julgava ser possível, por isso que ela nunca conseguiu fazer essa atitude. E isso comprova que a minha identidade, que lá atrás que não fazia, ainda continua lá. Eu, a versão que já faço, o que eu sei fazer hoje, ela sempre soube fazer. Então, a gente vai acessando realidades e realidades. Você quer fazer alguma coisa? Pode ter certeza que você acessa aquela realidade que a sua pessoa sabe fazer. Você quer viver tal história nessa realidade? Você vai saltar para essa realidade que aquilo já está acontecendo. Então, a gente muda de linhas do tempo a cada segundo, a cada momento você está numa linha diferente. Por isso que do nada você tem sensações diferentes. Por isso que tem dia que você acorda assim e no final da tarde você tá assado. Porque toda hora a gente está mudando de realidade. Do nada você fica feliz, do nada você já começa a ficar murchinho. Não é você, o seu corpo físico que mudou, mas a sua consciência que acessou realidades e realidades conforme a sua frequência. Opa, comecei a pensar pensamentos ruins, limitantes, começou a baixar a frequência. Automaticamente, quando você se perceber, você já está vivendo uma realidade alinhada com aquele seu estado vibracional. Então é muito importante manter a vibração, entendendo que a sua energia, a sua vibração é o seu maior patrimônio nessa realidade, que tudo que você vai experienciar aqui nessa vida é compatível com aquilo que você sente, que você vibra, que você intenciona, que você acha que é possível, que você acha que não é. Então toda experiência é um convite nosso. Por isso que não tem como ter dó das pessoas que estão vivendo algo bom ou algo ruim, porque com consciência ou não, ela está escolhendo aquela realidade. Ai, mas imagina, eu nunca escolheria isso. Mas está escolhendo de alguma forma. Por isso que a pessoa tem que ter o conhecimento. Ela tem que entender que ela está criando a cada segundo da realidade dela. E ela só vai vivenciar aquilo que ela convida para sua própria experiência, tá? Então não tem como fugir disso. Então vocês entendem, né? Todo mundo aqui já entende. Quer viver o extraordinário? Observa só o extraordinário. Quer continuar vivendo a mesma coisa? Reclama sempre da mesma coisa. É simples assim a realidade. Por isso que você vai negar até o último. Ah, a sua vida é assim, não sei o quê. Não, a minha jamais. Ah, vai viver no mundo de Lulu? Com certeza. Mas você tá louca, não tá vendo? E daí que eu não tô vendo? É tudo aqui, ó, no mentalismo. Eu planto uma sementinha de uma flor, eu não fico vendo ela desde a hora que eu planto. Eu sei que eu plantei, ela vai crescer no momento certo, não é? A realidade é a mesma coisa.
Deixa eu ver se apareceu aqui. Não chegou. Eu amo viver no mundo de Lulu. Eu também, Ellen. Essa é a minha verdadeira realidade. Porque se todo mundo começar a viver só o que a gente enxerga aqui com os olhos, dá depressão, né? A vida não é tão gostosa quanto aqui no mundinho do mental, né? Engraçado que quando você muda a sua percepção aqui da realidade, você percebe que as coisas parecem que elas vão se ajeitando na nossa realidade. Você começa a ver que um negócio melhora aqui, outro melhora ali, você já tem mais autoestima, você começa a perceber que o dinheiro começa a crescer na sua realidade, você começa a se sentir mais bonita, você começa a perceber oportunidades na realidade. Mas não é nem no fato da gente ter criado isso, mas o nosso estado vibracional elevou e automaticamente pegar isso na nossa realidade. Porque tá tudo aqui, só que tá numa frequência diferente. Quando você muda a sua frequência, isso se torna visível, né, no seu campo aqui, você consegue observar. Então é muito incrível, por isso que tudo já está em algum lugar, tudo já existe. A diferença é que a gente não enxerga porque não está compatível com a nossa vibração. O que é isso aqui? Não sei. A minha rotina, minha rotina é bem simples hoje. Não faço mais técnicas, eu não faço mais nada. Nem fico me prendendo a tanto de coisas que eu já fiz antigamente. Eu sigo o fluxo. Eu acordo, eu levo criança na escola, eu acordo já intenciono o meu dia. Eu acordo agradecendo pela permissão de vida e peço proteção. Peço para que o meu dia seja incrível. E sigo normal o meu dia. Daí se de manhã tem atendimento eu faço, daí depois eu treino um pouco. Daí eu vou coisas da casa, depois busco criança na escola, período da tarde às vezes eu tenho atendimento também, do horário que ele trabalha em escala 6x2 revezado, uma semana de manhã, uma tarde e uma noite. Então a minha rotina é bem com a dele, como hoje eu tenho só um carro, daí eu levo e busco, porque ele trabalha aqui numa empresa do lado da minha casa, então é bem tranquilo. E de noite eu sempre venho aqui e faço live. Dificilmente eu estendo para esses horários mais tarde atendimento. Só mesmo quando a pessoa não consegue fazer mais cedo. Mas a maioria até prefere de final de semana. Mas é bem simples. Hoje eu vivo bem tranquila com tudo. A rotina normal. A diferença é que eu criei minha liberdade, né? De poder estar disponível para minha casa, para minha família e para trabalhar com o que eu gosto. Então é bem tranquila a minha rotina. De nada, Ellen. A vida fica mais leve conforme vocês têm um entendimento. Eu não sei se vocês costumam fazer muitas técnicas e ficar muito presos e condicionados a muita informação. Até o ano passado, eu ficava muito, toda hora, buscando muita informação. E isso estava me cansando muito. Hoje, só o que eu sei já basta. De vez em quando, eu vou lá, vejo uma live de alguém, vejo alguma coisa, algum vídeo. Mas hoje eu tento tirar um tempo para fazer coisas que me dão prazer e empolgação. O que te fez despertar? Eu acho que o que fez despertar é o que leva todo mundo no despertar. É o sofrimento. A 99,9% entra no despertar por querer mudar alguma coisa na sua realidade, não gostar e não conseguir viver o que está vivendo. Aí a pessoa abre o campo dela, ela se torna disponível para acessar uma nova informação. E comigo foi a mesma coisa. Eu tinha muita baixa autoestima, eu me cobrava muito, né? Eu queria ser perfeita, eu não me achava boa o suficiente, eu não me achava bonita, eu não me achava nada. Então, eu vivia sempre de cara emburrada.
Toda vez que eu saía da minha casa para fazer alguma coisa, eu ficava com bico, porque tudo era sobre mim, contra mim. Eu tinha ciúmes possessivo, eu era doente de ciúme. Então, tudo isso foi me tornando uma pessoa que eu não gostava de ser. E quando eu não aguentei mais, a vida me deu um convite, que foi um vídeo que eu vi no YouTube falando sobre Ho'oponopono. E naquele dia eu olhei assim e falei assim, Ho'oponopono, o que é isso? Daí eu, muito curiosa, fui lá, entrei nos comentários, vi o que era e só comecei a fazer. Daí depois que eu comecei também, nunca mais eu parei. Daí o dia inteiro que eu trabalhava com comércio, sempre trabalhei, era o tempo que eu não tinha cliente, era o dia inteiro fazendo Ho'oponopono. E a partir disso eu só fui buscando, só foi acontecendo. Mas eu sempre fui muito comprometida com a minha mudança. Eu entendi pelos comentários que aquilo poderia mudar a minha vida, eu acreditei e eu só continuei fazendo. Eu fazia dia e noite, eu ia dormir, eu tava fazendo. De dia eu acordava, começava a fazer. Então a minha vida inteira era só buscando isso. E foi bom, porque naquele momento me fez parar de criar aquilo que eu não queria mais. Então só de eu estar fazendo a técnica, eu estava em estado de presença. Então automaticamente eu estou em presença, eu não vou ficar criando o que eu não quero. Então me tirou daquele lugar ruim e a minha vida começou a melhorando aos poucos. Aí foi aparecendo outras informações, eu fui estudando, foi indo nesse processo. Esse ano já são 5 anos que eu tô nesse processo. Então você entende que tudo tem um porquê, então a gente tem que entender os sinais que a vida dá. Tudo vem em convites, né? E a minha foi a curiosidade. Foi uma palavra totalmente diferente, que eu nunca tinha ouvido e fui, só fui. E tô aqui até hoje. E não tem volta, viu? Quem não conhece, depois que você entende um pouquinho, você continua buscando pelo resto da sua vida. Aí você começa a perceber também que as coisas melhoram, né? Você fica mais feliz, você tem mais autoestima, você se sente bem, você entende que a opinião dos outros não importa. Depois que você tem essa liberdade de não se importar com o que os outros pensam e que tanto faz como tanto fez, menina, eu acho que é a fase de maior liberdade quando a gente atinge esse entendimento. A Esther, é verdade, é um caminho sem volta sempre, não é, Esther? Você não consegue mais nem reclamar da vida, você não culpa as pessoas, você não culpa nada. Você cria um estado de consciência tão libertador que não existe mais culpado da sua realidade. Por isso que continua buscando e querendo entender e querer saber mais e mudar, né? Verdade, não tem volta mesmo. Ficamos livres e em paz. Sim, hoje pode falar o que for, eu nem ligo. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Eu não dependo de ninguém para existir. Até isso mudou muito no meu relacionamento, no meu casamento. Como eu era totalmente dependente emocional, me sentia lá, ciúme possessivo, foi uma das primeiras coisas que o meu marido percebeu. Por isso que eu falo, você tem dependência emocional, enquanto você se colocar no lugar de ser menor do que a pessoa, você sempre vai se sentir como se fosse uma prisioneira dela. A partir do momento que você se empodera, você está no controle do jogo. Então as pessoas mudam, elas te tratam diferente e ela vai se comportar com você conforme você percebe o seu valor. Então até isso mudou muito. Então a vida, tipo assim, chacoalhou 360 graus a minha vida. E até no meu casamento. Então, até um ponto do ano passado, eu falei assim, meu filho, tava assim num estado emocional que a gente tava vibrando muito diferente e tudo que eu fazia incomodava. Porque eu não reclamava, ele falava mal dos outros, assim, do serviço. Não sei o que, amor, você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar aqui. Mas você fala assim porque não sei o que. Daí começava a gritar, eu falava, meu filho, é o seguinte, eu não quero uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Se você não tem equilíbrio emocional, você vai ficar num canto, eu vou ficar em outro, porque eu não quero que meus filhos cresçam vendo você com esse desequilíbrio emocional. Foi só uma vez, precisou falar desse jeitinho. Acabou, porque você já não tem mais medo de perder, você sabe que você não tá ali em desespero, que você vai morrer se a pessoa não estiver do seu lado. Então até isso é libertador, você sabe que você não depende de ninguém mais para ser feliz e que se a vida tirar a pessoa do seu lado, você sabe que a gente tá vivendo aqui num planeta de 8 bilhões de habitantes. Eu vou morrer por causa de um alecrim dourado? Nunca! Eu sei o que eu quero e o que eu mereço hoje. Por isso que eu vejo as pessoas até em atendimento tem muito essa dependência emocional. Tem que curar muito esse sagrado feminino. Tem que liberar esses padrões de limitação. Porque senão a pessoa se torna escrava de relacionamento. Ela aceita coisas que não precisa, entende? Então isso tudo parte de um equilíbrio emocional, né? E no campo espiritual, alguma experiência depois do que despertou? Não experiências grandiosas, não. Mas como pessoa,
como equilíbrio emocional, situações da realidade, quando vem as leis do ritmo, você ter equilíbrio, você não se desespera mais. As minhas experiências foram bem tranquilas, só algumas em sonho eu tive a mensagem de barras de Axis. Um dia no meu sofá eu sentia meu corpo inteiro gelando e vibrando, arrepiando inteiro, só que eu não tive coragem de abrir o olho. Então eu sei que tinha uma consciência aqui que estava amparando o meu corpo energético. São poucas coisas, eu tenho muita experiência em sonhos, eu acho que é sonhos lúcidos, ou é o viagem astral, não sei. Eu tenho muitas mensagens e eu acesso muitas realidades em sonho. E é muito lúcido pra mim, sabe? Eu lembro tudo. Então pra mim é bem interessante, são os meus portais energéticos. Mas a minha maior experiência mesmo é a realidade. Eu viver tranquila numa realidade onde nem o problema é problema pra mim. Então, isso é uma das maiores transformações na minha realidade. Vista de um ponto que eu era totalmente pessimista, negativa e dependente emocional, eu literalmente eu ganhei um prêmio nessa realidade. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Que top, estou indo para esse caminho também. Ai, não acho que não tem nada que pague esse caminho, viu, Suzy? Nada. Nem a maior riqueza do mundo hoje pagaria eu trocar isso pelo dinheiro que essa realidade oferece. Nada, nada paga o seu equilíbrio, a sua paz. Você viver numa realidade onde nada te tira do sério, sabe? Tipo assim, nada tem o poder de tirar a sua paz. Nada, nada. Você vê que as pessoas, por minúsculas coisas, sabe? É o caos, eu vou morrer, e não sei o que, descabela. E você olha e não entende o porquê que aquela pessoa sofre tanto por isso, entende? Então é libertador mesmo. Eu sinto que eu posso tudo e não é, Esther? E pode, todos nós sabemos disso. Por isso que quando a pessoa só relembra disso, a vida se torna incrível, né? Até a limitação se torna engraçada, que daí você quer brincar com a limitação para provar para você mesmo. Quem disse que tem limitação na minha realidade? Quem disse? Então é sobre isso, né? A vida se torna mesmo uma brincadeirinha de criança, é muito leve. Porque até os problemas que vêm pela nossa experiência é leve, você passa assim muito fácil. E às vezes a pessoa sofre com coisas ali, você olha e fala, meu Deus, se ela só parasse de olhar aquilo, já estava feito. Mas cada um tem a sua experiência, tem o seu crescimento e evolução, não tem o que fazer, né? E é isso, meninas e meninos. Bem tranquila a nossa live hoje. Já tô notando diferença no 3D. E não é quando você menos espera, você vê a vida começa a mudar tudo, né? Eu fico no estado de neutralidade, aí decido que emoção acessar. Você passa por isso? Que emoções acessar? É um estado bem neutro, não é? Parece que toda hora, assim... Parece que você não tem emoções, né? Aí eu busco as minhas emoções, às vezes eu vou ouvir uma música, vou vibrar, daí eu vou treinar, coloco umas coisas assim que me eleva energia, ou eu vou assistir alguma coisa, mas o estado natural depois é sempre neutralidade, não é, Ellen? Porque você já não reage mais ao externo, pode estar o caso, não, eu sei que vai dar certo. A pessoa falou assim, se ela pensa ao contrário de você, você nem reage, você só aceita que é a ideia dela. Interessante. É sobre isso. Até dependente. Ai, é tão diferente, né? Mas é incrível, porque
Você entende, sabe? Que a pessoa tá falando lá, mas se ela entendesse, ela não falaria. Então não tem como ser diferente. Eu acho que todo mundo que chega nesse entendimento não tem como ser diferente, né? Da neutralidade. A dona Lu, seja bem-vinda. A Esther e a minha mãe também. Já tô notando a diferença no 3D, minha mãe também. Conforme você vai mudando dentro, né? Você percebe que vai mudando tudo fora. E às vezes, do nada, você começa a ver que as coisas começam a acontecer, o que estava travado começa a desbloquear, sua vida financeira começa a melhorar, as pessoas ao seu redor também você percebe que muda. É muito interessante. O processo da vida em si é muito interessante. Então você começa a passar a observar mais, estar mais presente. E você vê que todo dia tem uma coisinha diferente. Então é esse processo de experiência que a gente tem que apreciar todos os dias. Não acordando com aquela intenção, opa, mais um dia, tudo igual, nada muda. Não. Aprecie a realidade como um dia único, porque cada dia, cada momento é único na nossa realidade. Só que depende do nosso ponto de vista sobre ele, né? Por isso que quando a pessoa começa a mudar os pensamentos dela, os padrões negativos, ela já começa a colher uma realidade totalmente diferente, né? Porque ela começa a ver coisas que antes ela não enxergava. Ela começa a ver situações diferentes. Tudo ao redor dela parece que mudou. Mas o que começou a mudar foi só a percepção dela interna sobre o externo, né? Sobre o mundo. Voltando nesse negócio da neutralidade, é tão interessante, né? Boa noite, Anne. Que até o fato das pessoas terem medo de doenças, essas coisas é tão neutro que você nem liga mais até pra isso. Você sabe que é só você não se identificar com isso, você não tem doença. Então você entende que até esse estado de desespero da saúde física, doença, essas coisas, você não reage mais a nem isso, né? Esses tempos, acho que tem umas 3 semanas. Meu marido passou mal, vomitou e começou a gritar de dor assim na barriga. Daí deitou. Daí eu comecei, eu ouvi, daí fui ver o que ele estava acontecendo. Falei, que foi, amor? Nada. Depois a mão assim, não, tira a mão. E eu perguntei, você quer que eu faça alguma coisa? Ele, não. E ele gritando de dor. Falei, vamos no médico? Ele, não. Fiquei do lado, observando, esperei passar. Então você já nem reage. A criança caiu, fez o raladinho, você já não se desespera mais, não sai correndo. Você só sabe que vai estar tudo bem. Então você já não tem medo de coisas ruins acontecer. Já não tá mais, não faz mais parte da sua realidade. Eu vou sair de carro, alguma coisa, você só sabe que tá tudo protegido. Você sabe que você vibra nessa energia, que nada vai acontecer. Por isso que é bom você ter o entendimento e saber que realidade você está criando. Porque você sabe que até o ruim só vai vir se você criar aquilo e aceitar como parte da sua realidade. Então, por isso que fala que a mente é a causa e a vida é o efeito. Até nisso não existe mais doença, não existe mais perda, não existe mais limitação, não existe mais nada disso. Porque você sabe que você não intenciona mais isso na sua realidade. Então, o estado natural sempre vai ser voltar para essa neutralidade mesmo. Todos nós estamos, conforme a percepção de cada um, né, Anne? Eu já me salvei, já estou no meu paraíso mental. Não é, Esther? Obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Gratidão. Agora eu tenho medo de que se a pessoa falar em doença e eu estiver bebendo água, vem pra mim, mas consegui cancelar. Nossa, Esther, não acredito que você observou isso. Meu Deus, ainda bem que você cancelou. Imagina eu achar que a pessoa tá falando de doença e beber água. Você tá vendo como que a mente racional engana as pessoas até nisso?
Misericórdia, jamais, não vou nem pensar nisso. Cancelado aqui na minha mente também. Eu, hein? Mas que coisa, hein? Você foi longe, hein, com essa criação. Obrigada, Danúbia. Boa noite, Raquel. Eu não gosto de quem fala em doença pra mim. Nem eu. Não faz parte da minha realidade. Até minha madrasta que vivia falando que tava com dor aqui, dor ali, não sei o quê. Eu carinhosamente dei o exemplo de quem fala só de doença, fica mais doente. Agora, toda vez que eu vou lá, essa mulher nunca mais reclamou de dor pra mim. Foi incrível. Acabou as dores da mulher. Toda hora ficava naquela, ai, tá doendo aqui, deixa eu pôr um gelinho ali, não sei o quê. Nunca mais aprendeu. Falei lá, sabe, Lucimar, aquelas pessoas que só reclamam de doença, elas ficam mais doentes a todo momento. Oi, Raquel. O tema é sempre os mesmos, expansão de consciência, entendimento, não tem um tema específico. A gente começou abordando sobre como dominar o ego, né? O ego é sempre quando você se sente limitado, tem resistência, tem medo, tem ansiedade. Então, tudo que é esse tipo de sentimento vem da sua mente racional, que é o ego, né? A mãe de vocês também é assim, minha sogra é assim. A minha sogra também. Toda hora ela fala que tá tomando um monte de remédio pra tal coisa, não sei o quê. Mas tudo é aquela coisa dela querer ter a atenção dos filhos, né? Eu já falei pro meu marido que no fundo de tudo ela quer atenção. Então, age igual a criancinha, que tem um monte de coisa pra se sentir que tem alguém que se importa, né? E minha madrasta, eu fui dando uns exemplos assim, ela entendeu e nunca mais falou de doença. Nem gelinho mais que ela vivia colocando na perna até parou. É outra pessoa. Por isso que quem mais fala de negócios, de prosperidade e abundância, cada vez fica mais, né? Porque é o que é o foco dele, né? A pessoa que só fala de doença só fica doente, porque tá criando aquilo a todo momento, né? Se esconde atrás dos remédios, né? É tudo um placebo, né? E é comprovado que os remédios são placebos também, né? Tem experiências até com remédio para dor, né? A pessoa fez lá com farinha, comprovado. E as mesmas pessoas que tomou a farinha e tomou o remédio, os dois tiveram os mesmos resultados. Porque a mente, né, que aceitou a ideia está feito. Igual uma frase que meu marido falava muito, eu detestava. Nossa, é difícil, né? Ai, tá difícil. Eu falo, difícil só pra você, pra mim não, porque na minha vida tudo é fácil e cada dia é melhor. Nossa, eu detestava isso. Até eu conseguir tirar isso dele, toda hora eu falo assim, vai ser difícil só pra você, pra mim não. Até que uma hora ele parou. Eu tô oscilando desde ontem. Tá, por quê? Você não tá acreditando, Raquel? Vocês viram o tamanho da lua hoje? Eu tava vendo hoje, a lua tá enorme. Ela influencia muito no nosso lado interno, né? Inconsciente. Então, tudo que tá projetado no inconsciente vai aflorar bastante. Seja dúvida, o medo, a ansiedade. Por isso que você tem que ter bastante consciente, porque tudo que tá no inconsciente, ele vai emergir de uma forma mais clara. Aí vem essas oscilações, esse estado de dúvida, de medo. Então, fiquem atentos, porque não é literalmente com vocês, é só o que tá no inconsciente mostrando, opa, eu ainda tô duvidando, eu ainda tô alimentando medo. Sustenta a ideia, cancela e fala, não, eu já entendi, eu lembrei quem eu sou de novo, entende? Meu pai fica abismado quando eu manifesto algo, e não é? Acha que não dá pra ver a lua. Aqui não dá pra ver a lua. Mas viram uma foto ontem. Nossa, Esther, que pena, porque ela tá enorme hoje, assim, gigante. Nossa, tá muito linda. Eu amo a lua também. Oi, Antônia, bom dia. Hoje eu acordei super irritada, nem eu sei por quê. Por causa da lua. Hoje também de manhã eu acordei bem murchinha. Nossa, hoje eu quase, assim, foi na base da lentidão hoje. Fui melhorar depois do almoço. Foi que onde eu despertei mais, fiquei mais animada, mas automaticamente eu já acordei bem murchinha hoje. Daí hoje eu entendi, final da tarde eu vi a lua, falei, é a lua. É muita oscilação do que tá no nosso inconsciente, né? Daí às vezes eu olho e falo, tá vendo? Ainda tem coisas de autoconfiança para ser trabalhada, reforçar a ideia, identidade, se lembrar quem é. Então tem que estar ciente sempre. Porque até isso influencia a nossa realidade. Porque vem do campo energético também, né? Boa noite, Lívia.
Eu também, dia tudo murcha. Eu também, fiquei bastante assim. Eu tô assim desde ontem. Hoje de manhã eu passei mal, enjoada. É tudo desse campo energético. É o que a gente tava falando no começo também. Muita gente tá mudando o estado vibracional, então o corpo físico também tá sentindo. É só a nova identidade ancorando com essa vibração. Então o corpo físico ele sente também. A Lívia, depois de te ouvir, estou me sentindo mais animada sempre. Tem mais. Sim, Lívia, que bom. Tudo é um estado de percepção, né? A gente muda uma ideia, a gente muda toda a nossa percepção da realidade, a gente fica mais feliz, a gente tem mais confiança, então é muito importante mesmo. A Simone estava vendo que a Lua tem energia astral e tem signo e vai ver prosperidades e outras coisas. Sim, a Lua, ela influencia, ela é um satélite, né? Mas ela influencia tudo, porque ela rege as águas também, né? E automaticamente a água é o que a gente lida com todo o nosso emocional. E a Lua, ela projeta tudo que tá no nosso inconsciente. Por isso que mexe muito com o nosso emocional. Vai vir à tona tudo que tá no inconsciente que a gente precisa trabalhar no nosso emocional, né? Então nada é à toa, tudo tem um porquê. Boa noite, Lilian. A lua cheia me deixa sensível, eu também, nossa. Percebo que tá estranho demais, daí eu tenho que caçar pra ver que lua que a gente tá. Porque a gente oscila muito. Às vezes você fica irritada, às vezes estava nervosa, às vezes... Essa noite foi uma noite que eu nem consegui dormir direito, toda hora acordando e pra ir no banheiro. Olhei no relógio, quando eu olhei 13h33, eu falei, nossa, não acredito. E acordei umas 3, 4 vezes essa noite e não conseguia, toda hora sonhando demais, pensando demais. Foi uma noite bem difícil pra mim. E olha que geralmente eu deito e eu apago, eu não acordo mais. Mas eu entendi que era muita energia. Depois hoje eu vi o tamanho dessa lua aí, eu entendi o que que era. Ela tá muito grande, ela tá muito perto da Terra. Foi. Na hora que eu peguei o celular do lado da cama, eu só pra ver a hora, 3h33 certinho. Eu falei assim, nossa, até dormindo eu estou conectada, que maravilha. Nem dormindo eu me desconecto. Né? Incrível. A realidade é incrível, né? Quando a gente projeta uma vida incrível, tudo é incrível. É a gente que escolhe, né? Então bora escolher pelo incrível, sempre. Eu amo viajar e é assim que me imagino, no campo das infinitas possibilidades. Com certeza, Merência, quando a gente acessa essa ideia e esse entendimento, nada mais é um problema. Você vai viajar, vai criar, vai viver e pronto. É o que você aceita e pronto. E não é eu o dia todo, horas iguais. Não é se torna um padrão. Eu gosto porque eu sei que eu tô sempre presente. Então, opa, não tô viajando demais, eu tô presente. Então, eu gosto bastante. Mas quem puder e não viu a lua ainda, vai lá ver, tá linda. Quem conseguir ver. Aqui hoje o céu tá bem limpinho, então tá lindo. Tá frio, né? Deu uma esfriada por aqui, bem friozinho. Mas o céu tá limpinho. Eu sempre vejo 363 e 666. Consegui ver. Você viu? Tá linda, não tá? Aqui também tá frio. Aqui também. Tomei um banho ainda agora, tive que pôr moletom. Tá frio. Eu moro no estado de São Paulo. Moro no interior, região de Campinas. Tá muita. Tá mesmo, tá linda. Tá muito frio aí? De que estado você é, Esther? Aqui no interior de Campinas já amanheceu muito frio, passou o dia com vento muito gelado. Agora à noite tá menos vento, mas tá frio. Fui olhar a lua maravilhosa, parecendo o dia. E não é, Ângela? Tá linda demais a lua. Pertinho, sou de onde você é, Rafael?
Meu pai disse que meia-noite ela cresce mais. Nossa, eu nunca parei pra ver assim no meio da noite. Boa noite, Jairo. Mas ela já tá enorme. Imagina meia-noite então. Tá grande, grande mesmo. Jundiaí, São Paulo é aqui pertinho mesmo, Jundiaí. Eu acho que dá o quê? Uns 50 minutos? 45 minutos por aí de carro, né? Ele trabalha à noite. Ah, tá. Então ele vê a lua a noite inteira. Que incrível. Eu amo apreciar essas coisas hoje. Apreciar a lua, o sol, um céu azul, um dia frio. Tudo pra mim é incrível. Eu amo tudo. Eu descobri esses dias que uma das estações que eu mais gosto é o outono, que tem aquele sol gostoso do dia, mas tem o friozinho. Eu falei assim, eu descobri o que eu verdadeiramente gosto nesse momento, a estação do outono. Até isso, porque a maioria das pessoas nem sabe que estação gosta ou que não gosta. Aí eu tava pensando comigo mesmo, falei assim, nossa, que incrível, eu descobri que eu amo o outono. É friozinho, tem aquele sol gostoso, o céu fica azul, é maravilhoso. Já trabalhei em Jundiaí. Você também é aqui de São Paulo, Érica? Também gosto de morar aqui em São Paulo. Eu gosto muito do interior aqui, é bem tranquilo. Sou de Sumaré. Ah, então você é aqui. Mas é Sumaré aqui na região de Campinas ou aquele Sumaré que é mais lá pra São Paulo? Porque tem Sumaré também lá em São Paulo, mais perto da capital, lá na capital, né? Ah, tá. Então você é daqui de pertinho. Bem pertinho. Eu acho que você é mais próxima de mim aqui da minha região. Matão. Pertinho. Eu sei onde é o Matão. Tem ali o Telha Norte. Pertinho. Mas tem bastante gente aqui de São Paulo também. Tem bastante meninas do Nordeste também. Até o Elidiane, da região do meu pai, da família toda do meu pai, lá do Piauí. A Esther é da Bahia. A internet é incrível, né? Conecta a gente com pessoas de todos os lugares, né? Tão gostosa essa fase que a gente pode usar a internet, né? A gente tem essa liberdade, né? Nos anos 90 não tinha nada disso, porque eu sou dos anos 90, né? Imagina hoje em dia a gente não tem internet, celular, essas coisas. Boa noite, Ângela. Bom descanso, viu? Obrigada por ter participado. Tudo pra melhorar, não é? As pessoas, cada um vê a polaridade que gosta, né? Eu gosto de olhar por esse lado que conecta pessoas, né? Que tudo é pro bem, tudo coopera pro bem. Então eu gosto bastante. É um benefício, né? A Ellen do Pará, Ellen, não sabia. Eu acho que eu não tinha perguntado, né, ainda. Ellen do Pará. Lá da região do Nordeste também. Eu amo a internet, eu também. Eu agradeço por estar nessa fase dessa realidade que existe a internet. Imagine você estar naquelas realidades, ilimitada. Meu Deus do céu, é tudo mais difícil. Região Norte. Hoje é tão fácil a internet, você pesquisa coisas, você sabe, pesquisa sobre saúde, autoconhecimento, você estuda pela internet, é tudo tão mais acessível, né? Não tem mais desculpa, né? Você quer fazer uma receita, você pesquisa, não tem mais desculpa, não sei fazer. Você pesquisou, tá lá, você acha a receita na internet. Eu sou de Belém, Pará. Olha, a Lilian é de Belém do Pará também. Verdade, a internet ajuda muito, sim. Ela é do Pará e ela é do Belém do Pará. Às vezes vocês moram até pertinho, né, Lilian? Você e a Ellen. Ela é de Salinas, no Pará. Sou de Minas Gerais. A Danube é daqui de perto também. Minas não é longe daqui de São Paulo, não. É até perto.
Já fui pra Campinas. Eu também fui lá na parte de Minas, onde os povo vai pra comprar roupas de frio, né? Eu já fui lá. Não tem distância pela internet. Não, não tem. A internet é incrível. Conecta o mundo inteiro, né? E não é? Ainda bem que estamos todos vivendo nessa, né, era da internet, né? Celular, internet. É muito bom. Redes sociais. É incrível. E é isso, meninas e meninos. Vou encerrar, tá bom? Obrigada a presença de cada um de vocês. Gratidão às pessoas que estão curtindo, que estão acompanhando. Espero que vocês estejam aproveitando bem esse conhecimento. E que vocês estejam também conseguindo criar a realidade de vocês a partir desse entendimento. Vale muito a pena, tá? Nunca deixe de investir no autoconhecimento de vocês. É muito importante. Imagina, Danúbia, a gente só transborda aquilo que a gente já tem, né? Então, é o que tá tudo aqui dentro. Agora tá na fase de transbordar, né? Valeu a pena cada segundo da minha vida desse conhecimento. Eu moro a 1 metro da praia. Nossa, que delícia, hein, Ellen? Agora me fala que você é igual aquelas pessoas que moram na frente da praia e nem vai na praia, né? É meio paradoxal isso, né? A palavra, a pessoa mora na frente da praia e nem vai na praia, né? Ah, tá. Vai sim, tem que ir mesmo. Aproveita o sol, a praia, a energia da natureza. Ah lá, não é Dani? A Dani é uma dessas que tem a casa na praia e nem vai na praia, não é, Dani? Espero que você já esteja aproveitando a sua praia aí, hein, Dani? Eu moro meio longe da praia, eu demoro na praia, hein? Nossa, é uma festa quando a gente vai na praia. Tô na frente da praia hoje. Ai, que delícia, Dani. Aproveita essa lua, não sei se você tá vendo a lua aí, mas a lua tá incrível hoje. Bem na beira da praia, então, nossa, que lindo. Tá bem alta já ela aqui. Nossa, aqui tava bem baixinho agora, começo da noite. Agora eu não olhei, vou terminar aqui, vou encerrar a live, eu vou dar uma olhada aqui pra me ver. Amo praia, eu também. Ai, adoro praia. Eu sou igual criança, eu passo o dia inteiro na água, na praia com as crianças assim. Eu quase não saio da água, amo ficar dentro da água na praia. Mora bem perto. Que legal, é gostoso, né? E é isso, meninas e meninos. Uma ótima noite pra vocês, tá? Bom descanso. E amanhã eu apareço por aqui, tá bom? Aqui tá chovendo, Giovânia. Nossa, aqui, graças a Deus, não tá chovendo, não. Tá friozinho, mas não tá chovendo, não. Choveu no sábado aqui. No sábado choveu um pouquinho. Não tem lua. Nossa, você tá perdendo. A lua tá enorme, tá incrível hoje. Gratidão vocês, Dani. Uma ótima noite pra vocês, tá, pessoal? Bom descanso. Beijo, Ellen. Beijo, meninas e meninos. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos, Érica. Minha xará. Beijo, Giovânia.